Mas a minha pergunta é, você está fazendo a sua parte? Porque se você não estiver fazendo a sua parte, o mundo vai ficar um caos. Ele comunicou aos porteiros do prédio que estava sendo abusado e a polícia foi chamada. Meus amigos, pastor abusador da igreja da Lagoinha é exposto. Rede Globo se aproveita disso. Eu vou mostrar nesse vídeo. E André Valadão teve que prestar esclarecimentos. Tudo isso eu quero mostrar e comentar. Até porque esse caso está repercutindo. Tem coisas que estão vindo à tona muito mais sérias do que você imagina. E eu vou mostrar isso hoje. Tá um vídeo quente, tá um vídeo muito sério. Já entra aqui dando aquele like, dá uma força para o nosso canal. E não é inscrito ainda, não fica de fora não, vem para a família. Para você não perder assuntos de relevância que nós abordamos aqui todos os dias. E no final desse vídeo tem um aviso muito especial com o nosso irmão Rodrigo para aquelas pessoas que querem emagrecer de forma saudável de verdade. Quer emagrecer de forma saudável de verdade? Fica até o final e presta atenção no que o irmão Rodrigo tem a dizer. Bora lá. Vocês sabem que o André Valadão se tornou alvo de diversos ataques e polêmicas por causa do seu discurso contundente sobre a prática da homossexualidade. E isso justamente no mês do orgulho gay. Hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Deus não está com os orgulhosos. Deus está com os humildes. A figura do orgulho é Lúcifer. É alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus. Orgulho é dizer, eu não preciso de Deus. E esse discurso irritou diversas militâncias, inclusive alguns pastores. Nós mostramos aqui no canal a fala do pastor Hermes Fernandes, que ficou indignado com a fala do André Valadão. E justamente agora, no contexto dessa polêmica, surge um caso envolvendo um pastor, pelo menos a matéria apresenta como sendo um pastor, mas vamos ver que na verdade se trata de um membro da Igreja Batista da Lagoinha, Joilson Freitas, que exercia uma função de coordenar um grupo de jovens, um núcleo de jovens, e tinha certa influência sobre os jovens da sua denominação. É até visto com frequência aqui nas redes sociais, pregando e ministrando, especialmente direcionado para esse público. GC, que é a base da igreja, é o que sustenta a igreja, onde a Igreja Batista da Lagoinha exerce o discipulado, o cuidado, estar perto, estar atento às necessidades do próximo. E nós temos uma missão, né, como tripé do voluntariado, uma ação, um propósito e uma mentalidade, que é amar, servir e ser igreja. Então, nada mais é que GC é uma extensão do céu, uma extensão de comunhão, de servir, de amar. Joilson Freitas é casado com uma linda esposa, por sinal, tem uma filhinha de 3 meses de idade, pasmem vocês, e tinha uma grande influência sobre os jovens da sua denominação. Tanto é que ele fazia questão de expor alguns trechos das mensagens, ministrações, conselhos que ele direcionava a esse público. Era um cara à margem das suspeitas. E conforme vocês viram aí, quem visse ele pregando, quem visse ele ministrando, pensava que se tratava apenas de uma liderança para os jovens, de um grande homem de Deus. Sabe por que é um caos esse mundo? Porque, primeiro, a galera não sabia por que veio para a Terra. Também não sabe, não tem nem sabedoria para exercer aquilo que Deus deu. E tem gente que tem vergonha de exercer o Evangelho, de aplicar o Evangelho. Gente, como aplica o Evangelho? Vivendo. Assim. O que a gente quer fazer? Eu preciso. E foi no início dessa semana que estourou a bomba. Uma adolescente denunciou o Joilson, acusando ele de abuso sexual, e outra palavra aqui mais pesada que eu vou evitar falar aqui no vídeo, mas vocês sabem muito bem, e ficou constatado de que o Joilson usava a influência que ele tinha sobre os jovens para assediá-los, para coagi-los a fazer aquilo que ele queria que eles fizessem. Ele até chantageava. Ele conhecia alguns segredos dos jovens e falava assim, bem, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou expor certas imagens. Eu vou dizer para os pais de vocês que vocês acessam conteúdo adulto, esse tipo de coisa. Ele fazia uma chantagem emocional com os jovens para, a partir disso, poder abusar deles. E aí um garoto de 17 anos fugiu do apartamento dele na hora que ele estava tentando fazer alguma coisa, expôs isso na portaria, houve a queixa e aí começaram a surgir novas vítimas. Outras pessoas contando que também haviam sido abusadas, haviam sido coagidas. E essa matéria foi parar, logicamente, na Rede Globo. Dá uma olhada no trecho. Pastor Joilson Freitas, de 39 anos, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Guarulhos. Ele foi preso ontem, por denúncias de estupro
contra adolescentes e crianças. Joilson era responsável por cuidar do núcleo jovem da igreja e tinha o costume de levar menores para o seu apartamento, onde ele mora com a esposa e um filhinho de 3 meses. Vamos ver agora os detalhes na reportagem do Fabrício Lobel e da Natália Barbosa. A primeira denúncia ocorreu no dia 1º de junho, quando um adolescente de 17 anos conseguiu fugir do apartamento de Joilson. Ele comunicou aos porteiros do prédio que estava sendo abordado e a polícia foi chamada. O jovem estava na residência de Joilson, no bairro Vila Paulista, em Guarulhos, para uma suposta reunião da igreja. Segundo a vítima, Joilson o obrigou a fazer sexo com ele, ameaçando de expor vídeos íntimos e constrangedores do adolescente. Os pais simplesmente confiavam, deixavam o filho com esse pastor. Tanto é que essa criança que procurou a ajuda da polícia, no primeiro momento, esse pastor, ele foi buscar em Boituva, na casa dos pais, para trazer aqui para Guarulhos, para discipular, o que eles chamam de discipular essa criança. Depois que o caso veio a público, com o registro de um boletim de ocorrência aqui nessa delegacia em Guarulhos, outras 2 vítimas procuraram a polícia, uma de 13 e outra de 17 anos. Os 2 adolescentes também acusam o líder religioso de estupro. Segundo a advogada, o abuso contra o menino de 13 anos aconteceu no dia 26 de maio, também dentro do apartamento onde o pastor mora, em Guarulhos. A terceira denúncia se refere a um caso que ocorreu na madrugada do dia 22 de janeiro, no mesmo lugar. Em comum, as vítimas participavam de atividades da Igreja Batista da Lagoinha, que fica no bairro Jardim Santa Francisca, em Guarulhos. Jailson Freitas era o pastor responsável pelo núcleo de jovens da Igreja Evangélica. Ele convidava adolescentes para ir até a casa onde morava com o pretexto de fazer estudos sobre a Bíblia. Ele chantageava esse núcleo que ele administrava no sentido de: se você não praticar ato sexual, ou praticar comigo, ou deixar que pratique com você esses atos sexuais, eu vou expor para os seus pais e para o pessoal da igreja que você procura vídeos eróticos, que você se interessa por sexo. E as crianças acuadas cediam essas condutas para ele. De acordo com a investigação, Joilson é membro da igreja há 2 anos. Ele disse que vive exclusivamente de doações que recebe da Igreja Batista da Lagoinha. O apartamento onde os crimes teriam ocorrido também é custeado pela igreja. Gente, que situação triste e lamentável. E que deve ser exposta. Assim como a gente acha justo quando essas situações acontecem em outros segmentos, que venham a repercutir, que a mídia venha a comentar sobre isso, o fato de acontecer com alguém que tem alguma conexão com a igreja, tal pessoa não deve ser blindada, não. Tem que ser exposta. Então a matéria não está errada em expor pessoas assim. Por mais que eu ache triste que isso esteja acontecendo. Eu acho lamentável ter que comentar sobre esse tipo de coisa. Me mostra mais uma vez que realmente Jesus está voltando. Mas eu quero fazer uma observação sobre essa matéria da Rede Globo. E antes, mostrar o que o André Valadão falou sobre isso, o posicionamento dele quando ele foi questionado a respeito disso. E tem uma coisa que o André Valadão fala, que se realmente for assim, o que eu vou comentar aqui, a situação pode ser muito mais absurda do que você imagina, do que parece. Dá uma olhada no que ele falou. Fala do teu pastor estuprador. Graças a Deus... Vou começar dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, 2 para 3 dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja, estamos juntos com a polícia diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que uma pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor e nem funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro. Eu não tenho dificuldade alguma de falar a verdade para vocês. Tamanha nossa tristeza, indignação. Eu repito, na segunda-feira à noite chegou a nós essa situação e imediatamente começamos a tomar as providências com essa pessoa. Eu digo de novo, não é pastor na Lagoinha, não é nem reconhecido pastor na igreja, é sim um membro na igreja, como nós somos hoje,
Mais de 200 mil pessoas estão ali na vida comum na Lagoinha. Ele está lá na igreja, envolvido na vida da igreja, né? Realizando abusos e crimes que estão para ser comprovados fora, né, da igreja, mas aconteceram. E nós vamos tratar daquilo que cabe a nós como instituição, igreja, e atender a polícia e o que for necessário para ver um criminoso desse na cadeia. É muito triste e nosso coração chora muito e geme por essa situação. Fique claro, não é pastor na igreja, nem reconhecido. Alguém envolvido na vida da igreja, né? Mas não um pastor da igreja. Eu deixo aqui a minha solidariedade, meu amor, respeito e compaixão por cada família ferida nessa circunstância. Bem, pessoal, tá aí a fala do André Valadão. E uma observação que eu faço sobre essa matéria da Rede Globo. Ficou claro aí que o Joilson não é um pastor. Uma matéria fez questão de enfatizar. É aquilo que eu falei para vocês. Eu acho justo a Globo expor esse tipo de situação, esse tipo de caso, como ela faz com vários casos. Mas a gente percebe ela também querendo usar essa situação para querer afetar a imagem da Batista da Lagoinha, a imagem do André Valadão. E aí faz questão de dizer, foi um pastor, quando na verdade não foi um pastor. Foi um membro da igreja, mas que exercia uma função de coordenar jovens, um núcleo de jovens, etc. E também esses abusos não aconteceram dentro da igreja, mas na casa do Joilson. E aqui entra um outro questionamento que eu até vi algumas pessoas fazendo nas redes sociais do Joilson. O André Valadão fala que disciplinou o casal, ou seja, o Joilson e a esposa. Por que disciplinou a esposa? Porque se a esposa não sabia de nada do que estava acontecendo e o Joilson estava agindo por conta própria, não faz sentido disciplinar a mulher também. Por que o André Valadão disciplinou ela? Para mim só faz sentido se realmente ela sabia de alguma coisa ou houve uma cumplicidade com alguma coisa. E algumas pessoas questionam por que o Joilson trazia adolescentes da igreja para o seu apartamento, onde estava sua filhinha de 3 meses de idade. E aonde estava sua esposa nesses momentos? A sua esposa realmente não sabia de nada? As investigações estão acontecendo. Até então, o Joilson foi preso, apenas ele. Mas fica esse questionamento. Por que o André Valadão disciplinou o casal? Porque ele disciplinou também a esposa do Joilson. Ela teve alguma coisa a ver? Ela sabia de alguma coisa? Porque se ela não sabia de nada, está totalmente inocente, não é justo ele discipliná-la por conta do erro do esposo, do marido. Mas se ela sabia de alguma coisa, teve alguma cumplicidade, aí sim. E aí fica esse questionamento. E mais uma vez eu digo uma coisa. Rede Globo, em expor um caso assim, não está nada errado em cima disso. Agora, a gente percebe que existem outras intenções por trás. E um desejo, ainda mais depois do discurso que o André Valadão fez, né, agora, que incomodou muitas militâncias, o desejo de alguma forma macular a imagem dele e macular o ministério que ele está presidindo. E você, o que você pensa a respeito disso? Deixa aí a tua opinião nos comentários. É isso o vídeo de hoje. Deixa um like para nos ajudar. Dá tempo de se inscrever também. E muito obrigado. Carinho, a audiência de vocês, cada comentário. Deus abençoe vocês. Fique com o aviso do irmão Rodrigo. Para quem quer emagrecer de forma saudável, presta bastante atenção no que o irmão Rodrigo irá falar agora. E até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutro aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.